E se você tivesse que enfrentar sozinho 88 maníacos armados com espadas? Parece impossível, mas foi exatamente o que a noiva fez na famosa cena da Casa das Folhas Azuis em Kill Bill. Essa sequência é considerada uma das maiores cenas de ação do cinema moderno. Mas será que um ser humano de verdade conseguiria aguentar tanta porrada, tanto cansaço e ainda lutar com técnica impecável de katana? Hoje a gente vai quebrar tudo isso com ciência, artes marciais e fisiologia humana. Porque Kill Bill, por mais estilizado que pareça, se inspira muito em lutas reais. Antes de irmos para o confronto épico das espadas, a gente precisa encarar um perigo mais próximo do nosso dia a dia: a cozinha. Imagina a seguinte cena. Você entra na casa de alguém, tudo parece tranquilo, até que começa uma luta de faca brutal bem no meio da cozinha. Parece exagero de filme? Pois é exatamente assim que Kill Bill, volume 1 começa. A noiva encara Vernita Green num duelo feroz, e não é em uma arena ou dojo, é em um dos lugares mais comuns da sua casa. Agora, a pergunta é: será que uma pessoa de verdade conseguiria sobreviver a isso? A luta na cozinha é mais do que um espetáculo visual. Ela joga o espectador direto num mundo onde o perigo pode surgir do nada. E isso tem um efeito psicológico imediato. Te coloca em alerta. Afinal, quem nunca esteve numa cozinha? E é aí que Tarantino te pega. Ele transforma um ambiente familiar em um campo de batalha imprevisível. Vamos aos fatos. Cozinhas são apertadas, cheias de quinas, superfícies duras e objetos cortantes. Em uma luta real, isso significa que não há muito espaço para se mover ou se defender. E diferente do que muitos pensam, espaços pequenos não facilitam o combate. Eles deixam tudo mais perigoso. Cada golpe, cada passo em falso pode ser fatal. Quando Vernita joga a faca, por exemplo, ela está a apenas alguns metros de distância. Uma faca arremessada com força pode alcançar velocidades superiores a 70 km por hora, dependendo da técnica. E a reação humana média leva cerca de 0,25 segundos para responder a um estímulo visual. Ou seja, sem treinamento avançado, você nem veria a faca chegando. Mas a noiva vê. Ela não só vê, ela bloqueia e contra-ataca no mesmo instante. Isso é mais do que reflexo. É treinamento repetido até virar instinto. Essa coreografia não foi criada só para parecer legal. Ela é baseada em artes marciais reais, mais precisamente no estilo Tiger Crane do sistema Hung Ga. Esse estilo é focado em combate a curta distância, priorizando bloqueios rápidos e redirecionamentos eficientes com o mínimo de gasto de energia. E é exatamente isso que a noiva faz. Ela não tenta ser mais forte, ela tenta ser mais precisa. Cada movimento é calculado. Isso é uma lição real de sobrevivência em ambientes fechados. Mas não é só o estilo de luta que importa. A cozinha em si vira uma armadilha. Um prato cai e estilhaça no chão. Agora cada passo é um risco de corte profundo. E mesmo nesse caos, a noiva continua atenta ao ambiente. Esse tipo de consciência situacional é algo que militares e agentes de elite treinam por anos para desenvolver. A maioria das pessoas, em meio ao pânico, perderia a noção de onde está pisando. E aí entra um fator ainda mais pesado: a mente. Quando a filha de Vernita entra na sala e presencia o final da luta, o impacto psicológico é gigantesco. Qualquer um congelaria. Mas a noiva, ela mantém o foco. Não se deixa distrair pela criança nem pela culpa. Isso exige um autocontrole emocional absurdo. Psicólogos militares chamam isso de compartimentalização emocional, a habilidade de separar o trauma da ação imediata. À medida que a luta avança da cozinha para a sala, a noiva continua adaptando sua estratégia. Usa móveis como cobertura, desvia de obstáculos, transforma cada objeto em escudo ou arma improvisada. Não é força bruta, é inteligência tática. É o tipo de comportamento que diferencia um lutador comum de alguém treinado para sobreviver em qualquer situação. Mas vamos falar da vida real. Lutas com facas não duram minutos, duram segundos.
São rápidas, caóticas e extremamente letais. Mesmo o vencedor geralmente sai ferido. Especialistas em combate corpo a corpo, como instrutores de Krav Maga ou ex-militares, concordam: se você entrar numa luta com faca, a melhor defesa é fugir. Isso mesmo, porque mesmo um corte pequeno pode ser fatal se atingir uma artéria. Em situações de risco de vida, o corpo libera adrenalina. Isso aumenta temporariamente sua força e velocidade, mas também prejudica sua coordenação fina e julgamento. A noiva lida com esse efeito como uma profissional, mas na vida real, a maioria das pessoas entra em colapso, suam, tremem, travam. Estudos em neurociência mostram que decisões sob estresse extremo são geralmente reativas, não racionais. Ou seja, se você nunca foi treinado para isso, é bem provável que você congele no momento mais crítico. E depois que a luta acaba, o impacto emocional bate. Para a noiva, não há tempo para arrependimentos. Ela está em uma missão. Mas para qualquer pessoa comum, o trauma de ferir ou matar alguém, especialmente na frente de uma criança, deixaria cicatrizes mentais profundas. Transtornos como transtorno de estresse pós-traumático são comuns em sobreviventes de confrontos violentos. Ou seja, por mais que a cena seja estilizada, os fundamentos dela são surpreendentemente realistas. Eficiência, adaptação, controle emocional. Esses são os verdadeiros ingredientes para sobreviver. Não só em lutas, mas em qualquer situação de alto risco. E olha que isso foi só o começo da jornada da noiva. Porque o próximo desafio é ainda mais sufocante, literalmente. Agora segura essa. Você acorda no escuro sem espaço para se mexer e logo percebe, você foi enterrado vivo. Essa é a situação insana que a noiva enfrenta em Kill Bill. Mas será que alguém fora do cinema conseguiria escapar de um caixão sob 6 palmos de terra? Vamos começar com o óbvio. Caixões são pequenos. Mal dá para esticar os braços. Você está deitado de costas, sem espaço para fazer força com o corpo. A madeira está a centímetros do seu rosto e acima dela, quase 1 tonelada de terra pressionando tudo. Um caixão fechado contém cerca de 800 litros de oxigênio. A respiração humana consome, em média, 6 litros de ar por minuto em repouso. Mais se você estiver em pânico. Ou seja, você teria no máximo 1 hora de ar, provavelmente menos. A noiva usa uma técnica lendária, o 3-inch punch, ou soco de 3 polegadas, ensinado por Pai Mei. Essa técnica vem do famoso One-Inch Punch, de Bruce Lee, capaz de gerar força explosiva em distância curtíssima. Cientificamente, isso envolve uma combinação perfeita de contração muscular, transferência de massa e impulso. Mas na prática, fazer isso deitado, no escuro, sem espaço de manobra, extremamente difícil. E mais, a madeira do caixão importa. Um caixão barato de pinho pode ceder com pancadas bem localizadas. E mesmo que você consiga quebrar, a terra desaba imediatamente sobre você. Você teria que cavar, com as mãos nuas, quase 2 metros de terra compactada, sem ar, no escuro total. O Mythbusters testou isso. Resultado? Escapar de um caixão enterrado é praticamente impossível sem ajuda externa. O corpo humano não aguenta a força necessária, nem resiste tempo suficiente à falta de oxigênio. O que faz a noiva ser diferente? Treinamento mental. Pai Mei não só ensinou técnica, mas como resistir à dor, ao medo, ao desespero. E isso faz toda a diferença. Psicologicamente, a maioria das pessoas entra em pânico antes mesmo de tentar escapar. A noiva foca, respira devagar e concentra toda a sua energia em um objetivo: viver. Agora chegamos ao momento mais insano: a luta contra os Crazy 88 na Casa das Folhas Azuis. Uma mulher, uma katana, contra 88 guerreiros armados. A primeira pergunta é:
Isso seria possível na vida real? Spoiler: quase impossível. Em combates reais, até 2 oponentes já são um enorme desafio. Com 3 ou mais, a estratégia é fugir. A ideia de enfrentar 88 ao mesmo tempo exige resistência cardiovascular absurda, precisão motora perfeita e autocontrole completo. Cada golpe com a katana exige energia e concentração. Ela é feita para cortes rápidos e precisos, não para duelos infinitos. Além disso, espadas não são mágicas. Após vários impactos em osso, metal ou até o chão, o fio começa a desgastar. Um estudo sobre a durabilidade de lâminas mostrou que mesmo espadas de alta qualidade perdem o corte após 10 a 15 impactos pesados. A decepção aqui: a katana da noiva seria um taco de ferro depois de uns 40 oponentes. Outro fator: o corpo humano. Em lutas reais de kendo ou kenjutsu, até mestres se esgotam em minutos. O acúmulo de ácido lático nos músculos reduz a força e a precisão, mas a noiva parece uma máquina. Mesmo ferida, ela continua. Isso só seria possível com picos constantes de adrenalina, que na prática vêm seguidos de queda brusca, exaustão e tremores. E tem o fator mental. Já tentou coordenar seus movimentos no meio de uma multidão te atacando? Seu cérebro entra em sobrecarga sensorial. É impossível manter foco total em múltiplos alvos. A noiva faz parecer simples, um de cada vez, como numa coreografia. Mas na vida real, não existe fila de inimigos. Você seria cercado e morto em segundos. A direção de Yuen Wu Ping é linda, mas o que vemos ali é arte, não física. A precisão dos movimentos se inspira em Kenjutsu, com toques de Aikido para redirecionar ataques. Só que num mundo real, aquela luta terminaria em segundos, provavelmente com a noiva sendo derrotada no primeiro grupo de 5. E por fim, o famoso toque da morte de 5 pontos. Segundo a lenda, 5 golpes precisos no peito fariam o coração explodir após 5 passos. Soa como magia, né? Mas será que tem alguma base científica? Essa técnica vem da tradição chinesa de pontos de pressão, os chamados Jin Mak, ou toque da morte. Lendas dizem que certos pontos do corpo, se pressionados ou golpeados na sequência certa, poderiam paralisar ou matar. Mas a ciência moderna não confirma nada disso. Não há evidência de que existam pontos no corpo que, tocados de forma específica, causem morte com atraso. A única exceção é um fenômeno chamado commotio cordis, em que um impacto no peito durante um exato momento do batimento cardíaco pode causar parada cardíaca. Isso é real, mas extremamente raro. E instantâneo. Nada de andar 5 passos poeticamente. E o coração? Ele é protegido por costelas e externo. Um golpe que danificasse o coração provavelmente causaria fraturas visíveis, dor extrema e colapso imediato. Mas no filme, Bill caminha calmamente e morre sem um arranhão visível. Em termos médicos, impossível, mas como elemento narrativo, é perfeito. O golpe representa o fim do ciclo de treinamento da noiva, o encerramento simbólico da vingança e a herança final de Pai Mei. Mesmo sendo puramente ficcional, ele carrega um peso dramático que nenhuma outra técnica poderia trazer. No final das contas, Kill Bill é um exagero estilizado da realidade. Mas o que torna a jornada da noiva tão marcante não são só as lutas impossíveis, é a combinação de resistência mental, controle emocional e preparação extrema. Ela sobrevive porque foi moldada para isso. E você? Teria coragem de enfrentar uma luta na cozinha, escapar de um caixão enterrado ou enfrentar 88 guerreiros de espada em punho? Conta pra gente nos comentários qual dessas cenas você acha mais impossível. E se curte esse tipo de análise onde ciência e cultura pop se encontram, já deixa seu like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente destrincha os maiores mitos do cinema, com fatos de verdade.